Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma história dramática lá do livro de Gênesis. E pode esquecer aquela ideia de história antiga e empoeirada, viu? Isso aqui é um relato de guerra, de um resgate com risco altíssimo e, no final de tudo, uma escolha moral que acaba definindo um legado inteiro. Pois é, tudo começa com um erro de cálculo gigantesco. Imagina só, uma aliança de reis vitoriosos, no meio daquela confusão de saquear cidades, captura um homem que eles julgavam ser só mais um. O que eles não sabiam é que esse ato ia dar início a uma das missões de resgate mais ousadas e francamente improváveis da antiguidade. Tá, então vamos entender o cenário. A história toda se passa num clima político bem tenso. Pensa só, por 12 longos anos, 5 reis locais ali da região do Vale de Sidim serviram a um rei do Oriente, um cara muito mais poderoso. Só que no 13º ano, eles simplesmente decidiram que já deu, chega, e se rebelaram. E aqui estão os dois lados dessa briga. De um lado, a gente tem a coalizão oriental, liderada por esse tal de Kedorlaomer, uma força que era um verdadeiro rolo compressor. Do outro, a Aliança do Vale, com os 5 reis rebeldes, incluindo os reis de Sodoma e Gomorra. Então, a conta era essa: 4 reis contra 5, e a guerra estava prestes a explodir. A resposta do Kedorlaomer a essa rebelião foi, assim, imediata e brutal. No 14º ano, ele e seus aliados marcharam com uma eficiência de dar medo. E eles não foram só atrás dos rebeldes, não. Eles esmagaram sistematicamente todas as tribos e territórios vizinhos, para garantir que ninguém, absolutamente ninguém, pudesse ajudar os reis do vale. A batalha final aconteceu no Vale de Sidim. E bom, a rebelião foi completamente esmagada. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e, segundo o texto, acabaram caindo em poços de betume. A coisa ficou feia. Os vencedores não perderam tempo. Levaram todos os bens, todos os mantimentos e ainda levaram a população como prisioneira. Para eles, a guerra tinha acabado ali. Missão cumprida. Mas é aqui que a gente muda o foco da câmera, digamos assim. Porque é nesse ponto que essa guerra regional se torna uma coisa intensamente pessoal. O que parecia ser só mais uma conquista militar qualquer estava prestes a ter consequências que ninguém esperava. E aqui está a grande virada da história. No meio daquela gente toda levada de Sodoma estava Ló. E Ló não era um morador qualquer, não. Ele era sobrinho de um homem chamado Abrão, que morava ali por perto. Ao capturar Ló e levar tudo o que ele tinha, os 4 reis vitoriosos tinham acabado de mexer com a pessoa errada. Quando um fugitivo consegue escapar e conta para Abrão sobre o sequestro de Ló, a reação dele é pá, imediata. Ele não manda um mensageiro, não tenta negociar, nada disso. Ele age. E dá início a uma missão de resgate que, sinceramente, desafiava toda e qualquer lógica. 318. Guarda esse número. Essa era a força de Abrão. Não era um exército, gente. Eram 318 homens treinados, servos que nasceram na casa dele. Era uma força pessoal, quase familiar, contra uma coalizão militar que tinha acabado de devastar uma região inteira. Então, a pergunta que ficava no ar era essa. Era uma aposta muito audaciosa, quase loucura. Um homem com seus servos domésticos contra um exército profissional, endurecido pela batalha, as chances de dar certo eram astronomicamente pequenas. Mas como ele conseguiu o impossível? Não foi sorte, foi pura estratégia. Ele agiu rápido, juntou seus aliados, perseguiu o inimigo sem dar trégua. E aí veio a genialidade. Ele usou uma tática militar brilhante. Dividiu as forças e lançou um ataque surpresa, de noite, causando pânico e confusão total. E ele não só derrotou o inimigo, como perseguiu os que sobraram para garantir que traria de volta todo mundo e tudo que foi levado. A batalha com espadas pode ter acabado, mas o verdadeiro clímax da história, o teste de fogo, está só começando. Depois de voltar vitorioso, Abrão tem 2 encontros que são cruciais. E são esses encontros, e não a batalha em si, que revelam a essência do caráter dele e o real significado dessa vitória toda. Primeiro, ele encontra uma figura muito fascinante e misteriosa, Melquisedeque. E ele é apresentado com 2 títulos de peso, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O gesto dele é de paz, de hospitalidade. Ele simplesmente aparece com pão e vinho para Abrão e seus homens. E presta atenção nas palavras do Melquisedeque. Ele não chega e fala, uau, Abrão, você é um gênio da guerra. Não. Em vez disso, ele abençoa Abrão e dá todo o crédito da vitória a um poder superior, o Deus Altíssimo, que, segundo ele, entregou os inimigos nas mãos de Abrão. A resposta de Abrão a isso é um ato de reconhecimento e de honra.
Ao dar a Melquisedeque o dízimo, 1/10 de tudo que ele recuperou, Abrão não está só pagando um tributo. Ele está concordando com a bênção de Melquisedeque. É como se ele dissesse: eu entendi o recado. A vitória não foi só minha. E isso prepara o terreno para o próximo encontro. E então vem o segundo encontro. E que contraste! Chega o rei de Sodoma, o mesmo que Abrão tinha acabado de resgatar, e faz uma proposta que parece justa. Olha, fica com os bens, com os despojos de guerra, só me devolve o meu povo. A resposta de Abrão, no entanto, é um não categórico, inflexível, baseado num juramento que ele fez. Então, por que essa recusa tão firme? Primeiro, claro, ele estava preso por um juramento, mas tem algo ainda mais profundo aí. Ele se recusou a ter qualquer tipo de dívida com o rei de uma cidade que era moralmente complicada. Ele não queria que no futuro alguém pudesse dizer: ah, foi eu que enriqueci o Abrão. A integridade dele simplesmente não estava à venda. E essa é a grande pergunta que essa narrativa antiga deixa no ar. Abrão conquistou uma vitória militar impressionante, sem dúvida. Mas a maior vitória dele pode ter sido a moral. A história desafia a gente a pensar sobre o que realmente significa um triunfo. São as riquezas que se acumulam ou são os princípios que se mantêm, custe o que custar?